Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O som tá bom? Tá já. Então, vamos falar hoje da caridade essencial. E aí a gente fica se perguntando, né, que caridade é essa? Porque caridade não é só a gente auxiliar o próximo. Essa não é a caridade, né? A gente ver as necessidades do nosso irmão, ver o que está acontecendo ao nosso redor e nos preocupar em sermos solidários, né? Em estarmos atentos ao que está acontecendo. Isso é caridade. Mas aí o que é caridade essencial, né? Na definição de caridade, né, eu fui lá para a internet procurar, e diz assim: pode ser definida como um ato de amor e compaixão para com o próximo. Isso é a caridade que a gente conhece, né? É uma forma de expressar empatia e solidariedade, buscando ajudar aqueles que estão em situação de necessidade. Essa é a caridade que a gente conhece. A palavra tem origem no latim caritas, que significa amor, afeto, benevolência. Ela está relacionada ao sentimento de bondade e generosidade que leva a pessoa a se preocupar com o bem-estar dos outros e agir em prol do benefício coletivo. Por isso, às vezes, em alguns lugares, a gente vê a carta de Paulo, né, falando sobre: se eu soubesse falar a língua dos anjos e dos santos, né, se eu soubesse dar de mim o meu melhor, o meu possível, num modo geral é isso que ele fala. Se eu não tiver caridade, em alguns lugares a gente vê essa palavra no lugar de amor, eu nada seria. E aí a gente começa a pensar: que caridade é essa que Paulo fala? Que se ele não tiver, mesmo que ele faça tudo o que está ao seu alcance, ele não seria nada. Jesus, né, quando andou aqui ao nosso lado, ele, numa passagem de Mateus, né, Mateus fala que ele estava pregando em um certo lugar e os fariseus, que o tempo todo perseguiram Jesus, tentaram armar uma situação para que ele se contradissesse e perguntaram a ele, né, qual era o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E aí ele complementa, e foi justamente isso que muita gente na época não compreendeu. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por que amarás o teu próximo como a ti mesmo? Porque o povo precisava aprender a amar. Né? Eles tinham uma lei de justiça, segundo o entendimento deles, né? Aqui se faz, aqui se paga, mas muitas vezes eles não sabiam relevar, ponderar, pesar na balança
as situações que aconteciam no seu dia a dia, né? Não sabiam perdoar, não entendiam esse sentido de perdão amoroso. E Jesus trouxe isso para aquele povo daquela época e para todos nós até hoje, né? Então, a caridade, conforme Jesus nos ensinou, é fazer a outrem, no limite das nossas forças, todo o bem que gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí, hoje, a gente está aqui tentando entender um pouquinho dessa caridade essencial. E a gente já chegou, né, gente, nesse patamar de fazer pelo outro tudo que esteja no limite das nossas forças e até além? A gente já chegou, né, Márcio? É difícil, gente. É difícil. Nós ainda temos muitas barreiras para praticar esse bem aqui que Jesus veio ensinar para a gente e que veio dizer, olha, esse aqui é o caminho. Né? Ele veio dar o exemplo dele para nós, seu exemplo de vida, e durante toda a sua caminhada, né, entre os apóstolos, pregando para os pobres, para os doentes, né, como ele mesmo disse, eu não vim para os sãos. Durante toda a sua jornada, ele deu esse exemplo de fazer, no limite das suas forças, todo o bem. Ele só fez o bem. E é isso que ele veio trazer para a gente quando o Espiritismo diz qual é o seu modelo e guia, e os Espíritos respondem, é Jesus. A gente vê a meta que a gente tem que trabalhar para alcançar. Né? Fazer o bem que nós queremos que o outro nos faça. Infelizmente, muitas vezes a gente pensa, ai, mas eu vou fazer isso por fulano, mas, poxa, eu precisava disso, eu precisava daquilo, né? Não vai dar para fazer tudo. Porque a gente ainda usa da medida, né? A gente ainda usa do peso das coisas para medir aquilo que a gente pode, entre aspas, dar. Até sentimentos, até com sentimentos a gente faz isso com relação aos outros. E aí, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele traz esse tema no seu capítulo 110, a caridade essencial. E eu achei bastante interessante para a gente refletir sobre. E lá Emmanuel diz, quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, o remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Você vê que ele não vincula a caridade apenas à religião, aos religiosos. Né? Ele fala que em qualquer setor da existência em que você se encontre, não importa o credo, não importa o tipo de vida, não importa a profissão, não importa a sua comunidade social, qualquer lugar onde você se encontre, você tem a possibilidade, você tem as oportunidades de fazer a caridade. O tempo todo a gente é chamado à caridade. É chamado pela nossa dirigente aqui para colaborar na casa espírita, né?
é chamado, quando temos filhos, pelas escolas a colaborar com a escola, com a educação dos filhos, é chamado pelos amigos a auxiliar, pelo trabalho. Em todos os setores, a gente tem sempre um chamamento para que a gente preste um serviço além daquele que nós estamos executando. Isso é caridade. É uma parte da caridade que a gente não pensa que seja, né? Um trabalho, por exemplo, numa empresa, onde tem um conjunto de pessoas, cada um executando uma tarefa. Uma determinada tarefa está atrasada e você é chamado a colaborar, e às vezes a gente fala, não, isso aqui não é da minha alçada, não é do meu setor. Será que eu paro para pensar que eu vou estar prestando caridade com o meu colega que não conseguiu, né, não teve tempo hábil ou teve algum problema íntimo que não permitiu que ele conseguisse realizar a tarefa dele a tempo, dentro do cronograma? Gente, qualquer questão a que somos chamados a realizar coisas que não estão no nosso dia a dia, no nosso cronograma, no nosso planejamento, vamos parar para pensar, porque é a nossa possibilidade de prestar uma caridade. Caridade não é só doar bens, doar recursos financeiros. Caridade também é auxiliar. E, como disse Emmanuel, em todos os setores. E aí... Peraí, passei aqui. E aí ele fala, em razão disso, as menores manifestações da caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, aí Emmanuel entra na questão. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. E aí a gente começa a ver que Emmanuel trouxe um ponto que, às vezes, a gente não se atenta. Eu posso tirar a minha roupa do corpo para dar para o meu irmão. Mas será que eu estou sendo caridosa comigo? O que eu estou fazendo por mim que vai me fazer mais forte? O que eu estou fazendo por mim que vai me dar condições de dar a mão para o meu irmão? Vai me dar condições de trazer ele comigo nessa jornada, nessa caminhada, né? Eu estou cuidando de mim, eu estou sendo caridosa com os meus sentimentos, com o meu coração, com a minha vida. Isso foi o que Emmanuel quis que a gente parasse um pouquinho para pensar. Toda caridade importa, mas estamos sendo caridosos conosco? É um ponto que precisamos dar mais importância também. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, o texto fala assim: sede bons e caridosos,
Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ele ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. O que nos impede, muitas vezes, de fazer caridade, de ter o sentimento de caridade no coração, é o egoísmo. A gente pode dizer que não, a gente pode achar que não somos egoístas, mas a partir do momento que a gente pensa, ai, fulano me pediu tal favor, eu posso fazer, mas vai me atrapalhar, ó o egoísmo. Não vai dar tempo de eu fazer tal coisa que eu ia fazer. E às vezes o favor que o fulano pediu para ele é imprescindível. Mas a gente pensa, ai, mas poxa, eu não sei se vai dar para fazer dessa maneira. Não sei se vai dar para atender. É uma pontinha de egoísmo. A gente está olhando primeiro para a gente. É natural? É da natureza humana. É natural que a gente pense assim ainda. Mas é egoísmo. É egoísmo. Porque se fosse no nosso, se nós estivéssemos no lugar da pessoa, a gente pensaria assim, poxa, fulano podia ter feito, né? Custava nada. Deixou de me ajudar e eu precisava tanto. Né? Ou eu precisava que fosse de tal maneira, seria mais eficaz para mim. Então, se eu penso que o fulano podia ter feito da maneira que eu precisava de fato, eu tenho que pensar em fazer o bem como eu queria que me fosse feito. E aí, quando a gente vê, fala-se do egoísmo, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: são o orgulho e o egoísmo. E aí, ele continua a pergunta mais à frente, dizendo assim: entre os vícios, qual podemos considerar mais radical? E, de novo, os espíritos falam: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Não tem outro que nos demova de fazer o bem que não seja o egoísmo. E aí, quando Kardec pergunta um meio de destruir, um meio que se tem de destruir o egoísmo, eles dizem: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que nós aqui estamos buscando, né, que o Espiritismo nos dá, quanto ao nosso estado real. Como vai ser o nosso futuro? O que nós somos? Nossa vida não é só essa aqui. Aquele irmão que está precisando de mim, será que eu já deixei ele na mão em outras situações e agora eu estou tendo a oportunidade de ressarcir o meu débito com ele?
o egoísmo o espiritismo faz a gente pensar nessas questões, e só pensando nessas questões e tentando resolvê-las é que a gente vai se livrar do egoísmo. Isso é o que dizem os espíritos. E aí eles dizem, é o contato do que o homem experimenta do egoísmo dos outros, porque a gente às vezes age com um certo egoísmo, porque recebeu da mesma forma do outro esse impacto, né? E aí ele fala, é o contato com o egoísmo dos outros que torna geralmente o egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos, ele e não nele, ele é levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais do povo para povo, de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros também o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Então, a gente pode entender também que o nosso esforço, né, em domar os nossos vícios e dar o exemplo desse esforço também pode ser uma forma de caridade para com todos, porque uns vão aprendendo com os outros. E com a modificação de muitas vezes dentro de uma família, todo o entorno começa a se modificar. Não sei se vocês já viram aqui a historinha que tem na internet, falando da nora que foi numa pessoa que manipulava ervas e porções e fala, ai, eu não aguento mais a convivência com a minha sogra, eu quero me livrar dela. Você quer se livrar dela? Quero. Tudo bem, eu te dou uma poção, você vai pingar todo dia 3 gotinhas na comida dela, ela vai morrer. Mas até lá, vai ser um processo lento, você tem que tratar ela muito bem, para que ninguém desconfie de você. E ela leva aquele vidrinho para casa e começa a fazer isso. Só que ela começa a tratar a sogra bem. Começa a mudar o seu comportamento com relação à sogra. E a sogra, vendo a mudança dela, também começa a se modificar. Aí, um belo dia, ela está se dando tão bem com a sogra, que ela corre no senhor e fala, eu não quero mais que a minha sogra morra, me ajuda. Aí ele fala, mas por quê? Você estava com tanta certeza? Não, mas a minha sogra mudou tanto. O exemplo. Tudo é exemplo. Então, quando Emmanuel fala da caridade essencial, no meu entender, essa caridade que nós temos que ter conosco, começa por aí. Começa por a gente fazer essa chamada reforma íntima que o Espiritismo tanto fala, né? Analisando esses pontos, que no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente realmente não consegue enxergar muito bem. E aos pouquinhos, quando a gente começa a se instruir mais com relação à religiosidade, com relação ao evangelho, com relação, nós que estamos aqui, ao espiritismo, né? A questão do mundo espiritual, do que será de nós quando partirmos, né? Dessa vida, dessa existência atual,
Quando a gente começa a se instruir, a se alimentar dessas questões, a gente começa a prestar essa caridade conosco e começa a mudar. É uma mudança lenta, não é uma mudança rápida, mas quando a gente menos está prestando atenção, a gente se pega tendo atitudes diferentes do que éramos antes, né? E essas atitudes vão mostrando para a gente o que ele falou anteriormente aqui, a satisfação. A satisfação de você ter um olhar diferenciado para o seu irmão, reparar que ele está precisando e sem que ele venha pedir ajuda, você ir lá e se oferecer, né? A satisfação de você ver que você já está agindo diferente em outras situações que anteriormente você explodiria, você perderia a paciência, você ficaria meio desorientado, sem rumo, sem saber o que fazer. Isso faz parte da caridade essencial que Emmanuel nos trouxe nesse item 110 do Vinha de Luz. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio exemplo. Né? Jesus só deu exemplo de amor, de caridade e de humildade. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta para a felicidade futura. Não considera, portanto, a caridade apenas uma das condições para a salvação, mas como condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Em momento nenhum, Jesus falou assim, não vou atender esse irmão, não, porque ele tem tal problema e ele ainda não vai saber aproveitar a bênção que eu vou dar para ele. Em lugar nenhum ele fez isso. Todos os que chegaram até ele, ele atendeu. E ele tinha visão futura, né? Jesus era um espírito perfeito. É um espírito perfeito. Então, ele tinha a visão adiante da vida daquela pessoa e ele tinha o conhecimento pregresso. Ele sabia que muitos daqueles que ele curou iam voltar a ficar doentes, iam voltar a pecar, iam voltar a ter problemas. Mas mesmo sabendo disso, ele não se furtou a atender ninguém. E uma coisa muito interessante, que já foi falada aqui em outras vezes, todos os que chegavam até ele perguntava, o que você quer? Porque a pessoa podia chegar lá e pedir uma coisa
completamente fora da necessidade dela. Ele sabia qual era a necessidade. Mas para a gente receber essa mudança, receber essa bênção de modificar o nosso olhar diante da vida, diante do nosso próximo, diante daqueles que vivem conosco dentro da nossa casa, diante da nossa conduta conosco, a gente precisa saber o que a gente quer. O que a gente quer para o nosso futuro? O que eu quero construir para a minha vida após essa existência? O que eu quero construir para o futuro dos meus descendentes? A gente precisa ter a caridade de se conhecer e saber o que precisamos e o que queremos. Então, a gente vê que a caridade essencial vai muito além do que a gente pensa em relação à caridade. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Aquele que é caridoso, não só Madre Teresa, não só Chico, todos os que iam, né, na casa dele, era uma fila imensa. Ele beijava a mão de um por um, né, Márcio? Quando ele já estava mais velhinho, tinha ocasiões que os lábios dele rachavam de sangrar. E ele não deixava de beijar a mão de um por um. Então, não só esses podem ter esse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Nós também podemos. Caridade é uma virtude que a gente desenvolve, que a gente treina. Como estamos treinando a aquisição de outras virtudes que vão abafando, né, a nossa inveja branca, né, Márcia? Aí vão abafando a nossa inveja, vão abafando o nosso orgulho. A gente vai praticando hábitos que vão se tornar novas virtudes, que vão abafar esses vícios, esses defeitos que ainda temos no nós, né? Então, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, essa pessoa que está desenvolvendo essa virtude da caridade, ela faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Sem esperar, retribui o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Nós ainda não estamos nesse patamar. Concordo, eu não estou. Mas há sacrifícios que a gente tem que fazer para a nossa evolução. E esses sacrifícios começam com as pequeninas coisas no nosso dia a dia. Encontra satisfação no benefício que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Está lá no Evangelho, capítulo 17. Quando a gente começa a agir com o outro, na hora da necessidade,
sem pensar no que aquilo vai nos acarretar, nós estamos começando já a trilhar o caminho certinho. Pode ter um tropeço aqui, um tropeço ali, mas nós já estamos trilhando o caminho que vai levar na direção correta. E isso, muitas vezes, começa sem a gente perceber. Muitas vezes isso começa sem a gente calcular o que vai fazer. Simplesmente a gente pega e faz. E aí a gente começa a perceber a nossa reforma. A gente começa a perceber que a nossa reforma já começou. E às vezes a gente lê os livros aqui, né? Reforma íntima sem martírio. Ah, eu preciso fazer isso aqui. Mas às vezes a gente já está fazendo e não percebeu. Por conta do estudo na casa espírita, por conta de vir aqui assistir as palestras. Quando eu comecei a vir direto para a casa espírita, eu assisti a palestra. Passei, acho que uns 3 anos só assistindo palestra. Era papa palestra. Mas tudo que eu ouvia aqui foi entrando de uma maneira tão natural na minha mente que eu comecei a mudar coisas na minha vida, eu comecei a não me sentir mais tão bem quando eu ia a determinados lugares que antes eu gostava, que eu não via problema nenhum. Eu comecei a sentir essas mudanças dentro de mim, assim, naturalmente, só de assistir as palestras. E aí, quando eu comecei a perceber essas mudanças, foi quando eu falei, está na hora de começar a estudar. Estudar esse negócio aí, porque, né, eu preciso fazer a reforma íntima, só que a reforma íntima já estava em processo ali. E foi uma grande caridade que eu prestei para o meu espírito, para o meu ser. Essa coisa de tomar a decisão de começar a vir aqui assistir palestra, e depois que eu comecei a perceber algumas mudanças em mim, começar a estudar. Né? A Vanessa falou, são 8 anos. Não são só 8 anos, gente. A gente aqui estuda muito. Porque a gente estuda o estudo sistematizado, aí dali a gente começa a se interessar pelas obras de André Luiz, aí a gente vai fazer o curso das obras de André Luiz, aí dali a gente começa a se interessar, né, pelo curso de Ivone Pereira, e aí a gente começa a estudar, e a gente estuda. E dá prazer, porque a gente começa a entender esses mecanismos que a gente passa na nossa vida e que, muitas vezes, a gente acha que não tem explicação. Por quê? Por que a minha família briga tanto? Né? Por que eu tenho uma relação tão difícil com meu filho, com a minha filha, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai? A gente começa a entender a partir do momento que começa a produzir essa caridade para nós. Quando eu falo aqui, às vezes eu faço a direção da palestra, quando eu falo aqui na hora do passe, né, explicando para quem está aqui que o passe é um momento individual, que todo mundo que entra aqui, a partir do momento que passa ali da porta, está sendo tratado, e quando chega a hora do passe, é o fechamento desse tratamento, e que você não pode pedir por outra pessoa, você tem que pedir por você. Eu dou um exemplo muito simples, que quem já ouviu falar, né, de viagens de avião, quando fala, em caso de despressurização, máscaras vão cair, você coloca. E sempre, quando você está acompanhado, principalmente de crianças, a determinação é
caiu as máscaras, você coloca primeiro em você, para que você tenha condição de ajudar as crianças. É mais ou menos isso, a caridade essencial. Você fazer o que você necessita para que você tenha força, conhecimento, para poder ajudar quem está do teu lado. O passe é a mesma coisa. O passe que vocês recebem aqui no salão é a mesma coisa. Vocês pedem para que vocês sejam fortalecidos, equilibrados, amparados, para que vocês tenham condição de levar essa energia e espalhar dentro da sua casa, para os seus filhos, marido, mãe, irmão, quem morar com você, ou até se a casa for só sua, né? Ah, moro sozinho. A tua energia vai equilibrar o teu ambiente. Então, é caridade. Caridade que a gente está fazendo por nós, para que a gente tenha condição de prestar essa caridade ao outro. Aí vem o Espiritismo e diz para a gente assim: fora da caridade não tem salvação. De tal modo compreendeu Paulo, né, o apóstolo, essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, aqui que eu falei anteriormente, né? Que eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível a ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé, para ver a importância. Por isso, Jesus disse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Caridade pura. Esse é o caminho da salvação. E aí, por isso, o Espiritismo colocou que fora da caridade não tem salvação. Né? Essa caridade, não só a material, né? Não só a caridade momentânea, mas a que a gente vive no coração, a que a gente vive no nosso dia a dia, a que a gente vive conosco, né? É que a caridade está ao alcance de todos, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, tem 7. Então, é o principal caminho para a nossa evolução espiritual. É o principal caminho para que a gente chegue no patamar de Jesus, que é o nosso modelo. Ele não só guia o nosso caminho, ele é o modelo que nós precisamos nos tornar semelhantes a ele, como ele é semelhante ao Pai, em amor e caridade. E aí, Emmanuel, né, lá no capítulo 110 do Vinha de Luz, a caridade essencial, ele fala que essa caridade trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Gente, se a gente não tivesse religião nenhuma no mundo, nenhuma, mas prestasse atenção nas palavras do Evangelho de Jesus,
a gente não precisaria de mais nada para entender o que é necessário para viver. Principalmente as palavras do Sermão do Monte. Principalmente elas. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Essa é a caridade essencial. E é isso que eu queria dividir com vocês hoje, né? Foi o estudo que eu fiz, que eu achei bastante interessante, porque estamos começando um novo ciclo, né? Um novo ano. E todo início de ano a gente faz propósitos para o ano, programações, planejamentos. Então, vamos começar a botar a caridade essencial como um dos nossos propósitos para 2025. Fazer desse mundo uma coisa um pouco mais tranquila, né? Um pouco melhor de se viver. Se não conseguirmos fazer o mundo inteiro, vamos fazer o nosso mundo, né? Pessoal. E que Jesus nos abençoe para que a gente consiga realizar esse propósito. Obrigada, boa noite.